85. Um ouro post-apocalíptico capítulo 540. Reação da mídia. Autor: Estrela da Manhã. Tradutor: minha editora. Esse capítulo veio de novelbin.com. Não se esqueça de conferir o site. Em contraste com a conferência de Los Santos do outro lado do mundo, a conferência que aconteceu à tarde teve pessoas assistindo a transmissão ao vivo no site oficial. Devido ao alto volume de tráfego, Xia Xilu teve que entrar em contato com o provedor de serviço para colocar imediatamente os servidores recém-adquiridos online e ela alugou mais 10 servidores para gerenciar a transmissão simultânea, que ultrapassou a marca de 100 milhões. Quando a conferência terminou, a seção de comentários do vídeo explodiu. O debate acalorado continuou na internet, e as opiniões da mídia foram divulgadas logo após o término da conferência. Como renomado repórter de notícias Quando Dani saiu da conferência, ele expressou sua incredulidade no Twitter. Foi a primeira vez que vi uma conferência tão extraordinária quanto esta. Durou apenas 2 horas, mas passei 1 hora me sentindo surpreso. Você não vai entender o choque que senti sem estar lá pessoalmente. O tweet foi retweetado milhares de vezes em um dia e até o próprio Dani ficou surpreso com a reação. A razão era que era puramente sua opinião, assim como a opinião carregada por todos os outros repórteres. Com uma reação semelhante na internet, o lançamento do produto causou um enorme terremoto na mídia e no mundo financeiro. 2016 foi o ano em que nasceu a realidade virtual, e o capacete fantasma introduzido no final do ano deu um toque colorido ao ano emocionante. Mais importante ainda, era sobre o sinal que a tecnologia do futuro enviou. Eles planejavam cooperar com outras empresas no campo da realidade virtual. Atualmente, não há benefícios visíveis em divulgar essa notícia, mas pelo menos salvou algumas ações das empresas de VR. Quando o Phantom Helmet foi lançado, suas ações despencaram. Na videoconferência, Xia Xilu puxou os óculos para cima, e a curvatura da boca dela se ergueu, ilustrando perfeitamente o orgulho em sua mente. Jiang Shen não a via há muito tempo e ela parecia cada vez mais atraente. Seus cabelos pretos e carnudos estavam encaracolados atrás da cabeça formando um círculo. Sobre os óculos retangulares em seu nariz delicado, se qualquer outra mulher se vestisse assim, seriam ridicularizadas como antiquadas e entediantes. Mas, por ser Xia Xilu, essa aparência nada fazia criava uma vibe animada e elegante. Às vezes até Jiang Shen se perguntava, e se ela sorrisse mais? Ai, presidente. Ah, nada. Ai, por favor, continue. Jiang Shen ajustou a posição de forma desajeitada enquanto deixava a mente escapar sem querer. Xia Xilu olhou para Jiang Shen com culpa. Ela penteou o cabelo sobre a orelha de forma habitual e continuou. Por causa da notícia de ontem, um total de 6 empresas de VR, assim como 13 empresas de tecnologia, enviaram suas cartas de intenção para cooperação na área de UA. Só tantos? Jiang Shen ficou surpreso. Já são várias. Acabamos de concluir nossa conferência de lançamento de produtos e nossos capacetes ainda estão guardados no depósito. Mesmo que outras empresas queiram cooperar conosco, elas devem considerar seu próprio negócio e o tamanho do mercado. Falando em cooperação, você ainda se lembra da Zhongxin Intex? Esse nome soava familiar, mas Jiang Shen não conseguia se lembrar dessa companhia em sua cabeça. Xia Xilu percebeu sua confusão e o lembrou. No ano passado, aquele projeto militar. A indústria da família Zhou. Jiang Shen percebeu imediatamente e fez uma pausa. O que disseram? Por causa desse projeto, infelizmente ele despertou o interesse do CIB. Ele queimou sua ponte com o Departamento do Estado-Maior sem considerar o quadro geral, eliminou as pessoas da CIB e depois fugiu para Xinjiang. Por causa desse ataque, ele teve certeza da decisão de estabelecer sua própria área de controle. Embora apenas 1 ano tivesse se passado, já que tantas coisas aconteceram no último ano, ele quase esqueceu das forças no país. Falando exatamente, a família Zhou era seu sócio de negócios. Com base no que disseram, quando a conferência foi transmitida ontem, eles usaram nosso site oficial para acompanhar o andamento da conferência. Eles estão interessados em desenvolver aplicações para a realidade virtual que mencionamos e convocaram imediatamente uma reunião do conselho após o fim da conferência. Eles até enviaram representantes comerciais para Xinjiang esta manhã e nos informaram sobre o potencial de cooperação. Xia Xilu puxou os óculos para cima. Eles mencionaram qual área? Jiang Shen perguntou. No campo militar.
Eles perguntaram sobre a possibilidade de usar treinamento de realidade virtual imersiva para substituir o treinamento com munição real. A possibilidade certamente existe, mas será difícil de implementar. Jiang Shen afundou na cadeira. E é impossível substituí-lo. A coordenação e a reação do corpo só podem ser treinadas por exercício real. A menos que fossem usadas câmaras de treinamento com nutrientes. Por outro lado, Jiang Shen não queria entrar no campo da tecnologia militar. Tinha a ver com confidencialidade. Um país permitiria que os seus módulos de treinamento fossem executados em servidores estrangeiros? De jeito nenhum. Eles precisavam proteger as especificações das armas, que eram confidenciais. E Jiang Shen não entregaria seu computador quântico. Ele não era tão altruísta assim. Eu não dei uma resposta precisa, disse Xia Xiu. Tudo bem mesmo que você os rejeite, porque eu pessoalmente não tenho interesse em me tornar um traficante de armas. Como se ela previesse que Jiang Shen diria isso, Xia Xiu suspirou. O mercado doméstico ainda é enorme, e a realidade virtual é uma grande parte do bolo, então há muitas pessoas ansiosas para colocar as mãos nisso. Pega a regulação, por exemplo, o que deveria ser regulado, quem deveria ser regulado e como deveria ser regulado, tudo isso ainda não foi abordado. Sabe o que quero dizer? Claro que tenho. Como não foi abordado, depende completamente do que temos a dizer antes de ser ajustado. Jiang Shen riu despreocupadamente. Em termos melhores, era atravessar o rio enquanto procurava pedras. Desde que você entenda, não podemos cometer o mesmo erro que o Google, lembrou discretamente Xia Xiu. Não se preocupe, não vamos replicar o fracasso do Google porque não temos um imitador que possa se tornar nosso Baidu. Uma vez que o fantasma conquistasse completamente a vantagem do mercado, o computador quântico da Ilha Cor atuaria como servidor e a rede global de realidade virtual seria estabelecida. Naquela época, mesmo que a tecnologia de realidade virtual fosse tornada pública, ninguém conseguiria impedir o controle da futura tecnologia sobre o mercado. Assim como agora, nenhum país conseguiu acabar com a internet. Um Ouro Post-Apocaliptique capítulo 541. Fique de olho neles. Depois de encerrar a chamada com Xia Xiu, Jiang Shen fechou o laptop, recostou-se na cadeira e começou a pensar de olhos fechados. Com base nas notícias de Zhang Yaping, por meio de acordos com An, o horário da visita foi marcado para 21 de dezembro. Durante essa visita, ele representará os empresários da China como presidente do Grupo Futuro para explorar oportunidades de parceria comercial com as empresas An. Pelo menos na superfície. Assim como Xia Xiu disse, o país tem uma atitude incerta em relação ao Grupo do Futuro. Jiang Shen enganou terrivelmente o Grupo Linhua no projeto de desenvolvimento turístico Xin. Ele nunca acreditaria que a família Wang esqueceria o passado e se estabeleceria com ele. Não apenas a família Wang, a cadeia da indústria de VR afetou múltiplos campos. Certamente havia um grupo de pessoas que tinham uma opinião hostil em relação ao futuro Group que chegava como um poderoso outsider. A tecnologia do futuro precisava de um aliado, um beco com voz forte o suficiente. Essa foi a missão principal desta visita. Quanto ao candidato, Jiang Shen tinha alguém em mente. A família Zhou não era uma má escolha, com razões que não eram outras que o fato de que seus ativos familiares eram principalmente no campo de tecnologia militar, portanto não havia possibilidade de competição com a tecnologia do futuro. Além disso, a postura deles em relação à tecnologia do futuro no ano passado causou divergência com a família Wang e tensão no relacionamento deles. Claro, a parte mais crítica era que eles tinham uma voz poderosa em An. A parte problemática foi que eles se interessaram pela aplicação da tecnologia de realidade virtual no campo da tecnologia militar. Embora Jiang Shen não se importasse em ajudar An nessa área, ele não tinha a intenção de se dedicar à tecnologia central de realidade virtual. Quando Jiang Shen debatia como chegar a uma parceria com Force An, a Esa caminhou silenciosamente ao lado dele com um prato contendo arroz frito dourado e um pouco de leite, e o colocou sobre sua mesa. MHMM. Já está pronto. Você não precisa falar sobre isso, poderia simplesmente ter me chamado. Jiang Shen sorriu para a garota atenciosa. Você parecia ocupado, então eu trouxe isso à tona. Já terminou? A Esa perguntou levemente. MHMM. Acabei de perguntar sobre a situação atual do trabalho em An. Não havia nada importante, então não demorou muito. Jiang Shen sentiu o aroma do arroz frito, pois só queria devorá-los. Uma linda curvatura apareceu na boca de Aiesa ao ver a expressão de Jiang Shen, uma receita nova que aprendi com a tia Li.
Desde que os dois anciãos se mudaram para Shin, começaram a desfrutar de uma vida tranquila e pacífica. Quando Jiang Shen não estava ocupado, ele ia visitar os pais e jantar. No entanto, na maior parte do tempo, a Esa era quem os acompanhava. A fofa Esa era especialmente adorada pela mamãe Jiang. E mesmo. Jiang Shen esfregou a cabeça, obrigada por passar um tempo com eles por mim. A Esa abaixou timidamente a cabeça ao sentir o calor da mão em sua cabeça. Não havia plano naquela manhã. Depois do café da manhã, Jiang Shen foi para o quintal da mansão. Além das plantas cuidadas por drones e uma piscina, havia também um novo estande de tiro. Sem usar nenhum equipamento de proteção, Jiang Shen sacou casualmente uma pistola de sua dimensão de armazenamento, mirando no alvo a 50 metros e apertou o gatilho. Bang! 3 tiros consecutivos deixaram 3 buracos do tamanho de feijão no alvo de madeira. Um anel de 10 e 2 de 8 anéis. Jiang Shen ficou satisfeito com o resultado. Ele não praticava há muito tempo e se sentia estranho com o tiro. Se fosse antes, não deveria haver problema em conseguir 2 anéis de 10. Ele se lembrou do começo quando Sun Jiao lhe ensinou a tirar, enquanto um sorriso nostálgico apareceu em seu rosto. Só se passaram 2 anos, mas parecia que já havia passado muito tempo. Nesse momento, as orelhas de Jiang Shen se moveram, e de repente ele levantou a pistola enquanto se dirigia lentamente para a entrada do estande de tiro. Ondas tênues surgiram no ar quando o loiro agente fantasma, com as mãos levantadas, caminhou à frente de Jiang Shen. Desculpa, só estava curioso. Penny coçou a cabeça e disse envergonhada. Apenas os guerreiros mais leais poderiam conseguir um traje furtivo, e Jiang Shen não suspeitava da lealdade deles. Ela estava realmente curiosa. Curioso se Jiang Shen realmente conseguia detectar a presença dele sem checar o mapa empresa pública. A curiosidade mata o gato. Jiang Shen não ficou bravo por causa da intromissão dela. Em vez disso, ele brincou e guardou a arma. Vendo que Jiang Shen não estava bravo, Penny não disse mais nada e desviou o olhar de forma constrangida. E a missão que te dei? Ele não insistiu mais nessa pergunta enquanto recarregava a pistola e perguntava com indiferença. Quando Jiang Shen perguntou sobre a missão, Penny fez uma expressão séria. Foi concluído. Então, ela tirou o tablete de uma mochila tática. Seu dedo pressionou várias vezes na tela antes de entregar para Jiang Shen. Penny era a agente fantasma enviada à Noruega para rastrear o espião da Leilian Company. Depois que ela terminou seu trabalho, Jiang Shen não a chamou imediatamente. Em vez disso, a enviou para Frankenberg para investigar a relação entre a sociedade Eulia e os Rothschild. O andamento da investigação não foi tranquilo, pois não havia evidências que sugiram diretamente uma conexão entre os dois. Só há algum tempo ela finalmente fez algum progresso. Essa foto é. Jiang Shen pegou o tablete e olhou para o eslavo na tela, sentindo o rosto lhe parecer familiar. Então, de repente, lembrou que viu aquela pessoa na mansão de Carmen. Era o último dia da viagem a Frankenberg. Ele e a Esa estavam indo para a garagem quando viram Carmen conversando com um eslavo. Corso, originalmente um guerrilheiro dos Balcãs, tornou-se ativo como traficante de armas no Mediterrâneo após o fim da Guerra Civil e agora atua na área ucraniana. Ele fornece armas e equipamentos às forças governamentais sob autorização da OTAN. Ele é parente do ataque terrorista em Beer. Não há evidências diretas que sugiram que ele esteja relacionado ao ataque, mas, sem dúvida, ele tem uma relação próxima com a família Rothschild. Além disso, quando segui para a Ucrânia, descobri que ele estava em contato com a Willy Society. Os 3 pontos se conectavam em uma linha e a conclusão era certa. Assim como ele suspeitava, os Rothschild estavam ligados à sociedade Willy. O agente fantasma olhou para Jiang Shen em profunda reflexão e esperou sua ordem. Volte para Frankenberg. Preciso que continue de olho na sociedade Rothschild Willy. Embora soubesse que a curiosidade mata um gato, diante da ambição demonstrada pela família Rothschild, Jiang Shen se sentia preocupado. Sim. A agente fantasma assentiu e se escondeu. Jiang Shen não pôde deixar de rir da saída enganosa de Penny. Ele então recarregou a pistola e mirou novamente no alvo. Mas então, o telefone começou a tocar. Ele pegou o celular e olhou para o número na tela enquanto uma expressão genuinamente chocada apareceu. Eles já estão aqui. Um Aeropost Apocaliptique capítulo 542. Lançamento de foguete no aeroporto da Ilha Couro. Um homem magro e alto, vestido com um terno cinza, estava do lado de fora do aeroporto com uma pasta na mão direita, enquanto a esquerda continuava checando o relógio.
Embora sua família não fosse originalmente de Frankenberg, como alguém nascido e criado em Moon, ele tinha o hábito do povo de Frankenberg. Por exemplo, conferir repetidamente o horário e uma paixão por churrasco. Uma garotinha adorável, com cerca de 6 anos, estava com ele. Ela tinha um rabo de cavalo loiro e parecia uma beleza. Um Benz preto parou na calçada da estrada. Jiang Shen desceu do carro. Os olhos de ambos brilharam. Imediatamente segurou a mão da filha e se aproximou com a pasta na mão. Olá, prazer em conhecê-lo, Dr. Amos. Jiang Shen apertou a mão dele e então olhou para a garota que parecia ter medo de estranhos com um sorriso. Isso é minha filha, Milian. Amos sorriu e olhou para a filha. Cumprimentem o tio. A garotinha se escondeu atrás do pai, fez bico ao ouvir o pedido do pai e falou com um ar pouco convencional. Olá, tio. Embora fosse fofo, Jiang Shen sentiu uma estranha tristeza quando o pequeno Loli o chamou de tio. No carro, Jiang Shen soube que ele se divorciou há muito tempo e que sua filha era sua única família. Como é a situação em Ber? Extremamente perigoso. Amos suspirou. Protestos acontecem todos os dias. Algumas pessoas queriam que Merck renunciasse. Algumas pessoas chamaram os manifestantes para manter a reação. Há poucos dias, um jovem jogou um coquetel Molotov dentro do campo de refugiados, causando a morte de uma mulher grávida e queimaduras graves do marido. Os refugiados furiosos pegaram tudo que conseguiram e correram para a rua. Claro, o parlamento já ordenou o fechamento dos campos de refugiados e tomou algumas medidas preventivas para controlar a situação. Talvez as coisas melhorem em alguns meses. Mas não quero esperar mais. No final daquele baile, Jiang Shen deixou seu cartão de visita. Mas o que ele não achava era que o professor da Universidade de Ber já tinha feito sua escolha, entregue sua carta de demissão e seguido para Shen para ingressar na tecnologia do futuro. Como Jiang Shen ficou surpreso, ele mesmo dirigiu até o aeroporto para buscá-lo. Amos Kimberley era, de fato, um talento excepcional. Aos 42 anos, obteve duplos doutorados em tecnologia da informação e engenharia mecânica e tornou-se o professor de engenharia mais jovem da Universidade de Ber. Além disso, ele tinha uma lista considerável de conquistas no campo de robôs e inteligência artificial. O número de artigos publicados sobre SCI-1 pode ser menor do que o de algumas pessoas, mas todos os artigos que ele publicou sobre robôs e inteligência artificial foram referenciados por mais de 10 artigos sobre SCI. O motivo pelo qual ele trouxe sua família para Xin foi parcialmente porque a segurança em Ber continuava a se deteriorar, enquanto ele via a possibilidade de se desafiar na tecnologia do futuro. Claro, o salário oferecido por Jiang Shen foi outro motivo pelo qual ele decidiu emigrar. O pagamento oferecido pela universidade foi de 100 mil euros, tributado entre 25% e 30%. Os benefícios oferecidos por Frankenberg eram bastante bons, mas devido ao problema dos refugiados, o sistema de benefícios não conseguiu suportar o peso da sociedade e continuou a piorar. Jiang Shen, no entanto, lhe ofereceu diretamente um salário base de 200 mil dólares após impostos, além de lhe fornecer moradia e um carro. Esses eram benefícios concretos. Globalmente, esses benefícios estavam entre os mais importantes, mas o que realmente o motivou a trazer sua família para cá não foi pelos benefícios, e sim pelo discurso sobre inteligência artificial. Jiang Shen já havia dito a ele que era um segredo corporativo. Portanto, se ele se tornasse parte da empresa, poderia acessar esse conhecimento. Com essa ideia em mente, Amos enviou seu currículo para o e-mail no cartão de visita de Jiang Shen. Jiang Shen já tinha uma ideia de onde colocar o Dr. Frankenberg. Até agora, ele só trazia produtos do apocalipse, mas nunca tecnologia. No curto prazo, isso não era um problema, mas também não era uma solução de longo prazo. Assim como era inviável para ele transportar alimentos para o apocalipse, já que o apocalipse precisava recuperar a capacidade de cultivar, o mundo moderno precisava estabelecer um sistema de pesquisa completo e independente. Ou com a nave colonizadora de Harmony, ele não conseguia pensar em nenhum cenário em que ele venceria. O Future Group tinha poder suficiente para garantir que as tecnologias não fossem vazadas. Esse foi o primeiro passo necessário. Incluindo a linguagem D++, banco de dados básico de inteligência artificial e outras tecnologias confidenciais, Jiang Shen irá gradualmente abrindo essas informações para ele. Quando esse professor dominar o conhecimento, Jiang Shen usará para treinar um grupo de técnicos confiáveis. Até lá, a tecnologia do futuro terá sua própria equipe de pesquisa. Esse era o plano de Jiang Shen.
Depois de ajudar o Dr. Amos a se acalmar, já era quase meio-dia. Naquela tarde era a data do lançamento do foguete da Divisão Aeroespacial da Celestial Trade. Como primeira missão de lançamento, Jiang Shen, como presidente, não queria perdê-la. Depois de almoçar com a Esa em casa, Jiang Shen tirou um cochilo no sofá. Quando já estava perto da 1, Jiang Shen partiu para a ilha próxima ao Equador. Comparado à aridez de alguns meses atrás, a ilha espaçosa ficou mais compacta. O posto da Comércio Celestial ficava no lado leste da ilha, no terreno elevado. O lado oeste, mais plano, foi incorporado à instalação de lançamento. Com o trabalho dos robôs de construção, a instalação básica usada para executar a missão de lançamento aeroespacial estava em grande parte concluída. Quando Jiang Shen chegou à ilha, viu algumas pessoas com roupas das Nações Unidas bloqueadas no porto por soldados com esqueletos cinéticos. Eles eram os observadores enviados pela ONU para monitorar o lançamento do foguete, garantindo que Shin realmente lançou um foguete e não um ICBM. Como Jiang Shen não tinha nada a esconder, ele não recusou os observadores da ONU. Mas quando essas pessoas obtiveram permissão, claramente esqueceram de enviar a permissão de desembarque na ilha pela Celestial Trade, e por isso foram paradas no porto. Senhor Jiang Shen, precisamos de uma explicação. Um homem de óculos caminhou na frente de Jiang Shen, furioso. Nossos soldados estão apenas seguindo o procedimento. Você deve solicitar permissão de pouso ao Comércio Celestial antes de pisar na ilha. Tenho certeza que o Palácio Presidencial te lembrou disso, explicou Jiang Shen enquanto sinalizava para os soldados em patrulha. O soldado saudou e recuou. A expressão de Henry parecia bastante estranha. Como Jiang Shen disse, eles receberam um lembrete, mas não acharam que fosse algo grave. Como receberam permissão do Palácio Presidencial, aos olhos deles, era o mesmo que receber permissão de Shin. Eles claramente não entendiam o status quo em Shin porque a pessoa à sua frente era o verdadeiro governante do país. Calvin então saiu do centro aeroespacial e caminhou na direção de Jiang Shen. O cientista não se sentiu pressionado ao ver o chefe e puxou o braço de Jiang Shen diretamente para avançar contra ele. Rápido, você finalmente chegou. O trabalho de preparação para o lançamento do foguete foi concluído. O lançamento pode começar a qualquer momento. Com o fervor no rosto de Calvin, Jiang Shen bateu a mão na testa. Quanto aos observadores da ONU em seguida, Jiang Shen, eles claramente estavam desinteressados. Eles não se preocupavam com Shin possuir a capacidade de lançar ICBM e eles participaram dessa cerimônia de lançamento como observadores puramente com o propósito de confortar as emoções dos países vizinhos. Como o país F vinha afirmando continuamente que era uma conspiração para testar mísseis balísticos disfarçados de lançamento de foguete. Aos olhos deles, em vez de se preocupar se era um míssil balístico, estavam mais preocupados se aquilo realmente poderia ser lançado. E se ele tivesse acendido mas não decolado, ou se voasse de lado? Quando Henry pensava nisso, ele estremeceu. Ele não se sentia seguro ali parado. Um Ouro Post-Apocaliptique capítulo 543. Espera, onde está o foguete do terceiro estágio? Celestial 1. As letras vermelhas estavam gravadas no corpo do foguete. O projeto de lançamento declarado foi um satélite meteorológico. O uso de satélites meteorológicos como primeiro lançamento foi, sem dúvida, mais fácil em comparação com outros projetos de lançamento. Mas mesmo assim, para um país pequeno sem tecnologia espacial fundamental, o primeiro lançamento com satélite já seria considerado difícil desde o início. Não apenas as Nações Unidas enviaram observadores, mas cerca de 30 jornalistas locais ou estrangeiros também foram convidados ao local de lançamento, já que esse momento empolgante deve ser compartilhado por pessoas ao redor do mundo. Eles tinham permissão específica para entrar no alojamento, ficar na torre de sentinela e filmar o processo de lançamento para Shin. Era inevitável que fosse um momento histórico. Uma superpotência aeroespacial? Os ilhéus sem instrução nunca imaginaram que isso se tornaria realidade, mas quando viram seus novos vizinhos de todo o mundo discutindo o problema com expressões de descrença, os primeiros colonos das Ilhas Panu sentiram um forte orgulho. Como se forma a unidade entre países? É ao testemunhar o próprio país conquistando coisas que outros países não acreditariam e completando um feito impensável. Quem diria que um pequeno país insular do mar que acabara de concluir uma mudança de regime com uma população total inferior a 100 mil pessoas poderia se tornar um dos poucos países com capacidade para lançar satélites de forma independente?
Era inacreditável. Mas esse momento inacreditável estava destinado a ser registrado na história. Uma plataforma de lançamento com 30 metros de altura. Você está brincando? Sr. Calvin. Henry examinou o foguete do lado de fora nervosamente antes de olhar para Calvin, que estava completando a última inspeção com os trabalhadores. Com 30 metros de altura, Henry visualizou a altura do foguete, que era de 32 a 34 metros, mais ou menos. O Celestial Trade obviamente não forneceria os desenhos específicos do foguete, mas com sua experiência na área aeroespacial, ele pôde deduzir a especificação do foguete. O veículo lançador miniatura não era inexistente, mas Henry não acreditava que esse pequeno veículo lançador tivesse a capacidade de lançar um veículo lançador em miniatura. Levando em conta a razão de empuxo do combustível do foguete, assim como o tamanho do bocal do motor para estimar o empuxo do foguete, ele não achava que o projeto do foguete fosse científico de forma alguma. Sem se importar se o foguete poderia acelerar até a velocidade necessária para superar a atração gravitacional da Terra ou não. Henry estava cético se o foguete poderia sequer sair da atmosfera ou não. Para responder ao ceticismo do observador das Nações Unidas. Você acha que estou brincando com você? Calvin ergueu as sobrancelhas e olhou para o observador. Pela estrutura do foguete, sei que essa coisa nem vai decolar. Henrique desprezado. Isso só significa que você é ignorante. Você nunca vai conhecer nosso motor de foguete. Ai. Quando Calvin ouviu Jiang Shen tossir, ele imediatamente parou de falar. O NDA do comércio celestial não era brincadeira, e ele percebeu que quase vazou algumas informações. Jiang Shen então olhou para Henry. Senhor Henry, lembro que você é um observador das Nações Unidas e não consultor técnico contratado pela Celestial Trade. Se você acha que o fogo de artifício do lado de fora da janela não vai voar, pode voltar para o barco. Eu prometo, quando você for, não haverá soldados te impedindo. A expressão de Henry mudou indefinidamente, com uma mistura de emoções surgindo. Obviamente, ele não vai correr de volta para o barco agora, ou a mídia lá fora capturaria sua expressão facial e a colocaria nas manchetes amanhã junto com o nome de Gata Medrosa. Se o lançamento do foguete falhasse, não haveria problemas, pois isso significaria apenas que ele teve a previsão. Mas se o lançamento realmente tivesse dado certo, ele teria dado um tapa no próprio rosto. Como Jiang Shen ousou ficar ali, isso significava que, mesmo que o lançamento falhasse, a segurança não era uma preocupação. Então Henry se recompôs e parou de falar. Se Jiang Shen soubesse o que ele pensava, talvez caísse na risada. Não havia nenhuma medida de segurança preventiva. O motivo pelo qual ele ousou ficar ali foi porque não estava preocupado com a falha do lançamento. Mas algumas pessoas obviamente pensavam diferente. Henry fechou a boca, mas os outros observadores ainda sussurravam entre si trocando opiniões. Posso garantir que essa coisa não vai chegar à estratosfera. O veículo lançador do primeiro estágio é muito curto. Mesmo com a tecnologia da NASA, seria impossível fazer isso. Suspeito que eles possam ter errado um decimal durante a fase de projeto e ninguém percebeu mesmo depois que o foguete foi construído. Um homem um pouco gordinho virou a cabeça e sussurrou para o colega. A hectares, tirando a primeira parte da frase, compartilhamos a mesma opinião. Uma mulher de cabelos cacheados falou em tom grave. A primeira parte? Você acha que eles poderiam voar para lá? O homem, incrédulo, elevou a voz um pouco. No máximo a troposfera, se o lançamento não apresentar dificuldades técnicas. A mulher zombou. Ah, Calvin olhou para os observadores das Nações Unidas com chamas furiosas nos olhos. Embora ele não tenha projetado o foguete, ainda assim foi preciso muito esforço para entender a tecnologia por trás dele. Como pesquisador que busca a verdade, ele não permitiria que ninguém humilhasse essa tecnologia de lançamento com um significado monumental. Calvin cerrou os punhos e estava prestes a explodir neles. Mas então, Jiang Shen deu um tapinha no ombro dele. Prove para eles. Lembre-se, você é cientista, não boxeador. Quando Calvin ouviu as palavras de Jiang Shen, percebeu que estava emocionado demais. Vendo Jiang Shen acenar para ele, ele respirou fundo, forçou o descontentamento para fora da mente, caminhou até o painel de controle e ligou o rádio. Reporte o status do foguete. Roger, atualmente compilando informações. O trabalho de verificação do foguete está concluído. O foguete está pronto para decolar. Aqui é o centro de comando. Atenção a todo o pessoal. Iniciem a sequência de lançamento.
Calvin ordenou no rádio e então olhou para Jiang Shen. Jiang Shen assentiu, caminhou ao lado do local de lançamento, abriu a tampa de vidro temperado, colocou a mão acima do botão de lançamento. Calvin ligou o rádio novamente, com os olhos fixos no foguete do lado de fora da janela. A atmosfera do centro de lançamento começou a ficar tensa. Henry escondeu a arrogância nos olhos, e os observadores das Nações Unidas pararam de sussurrar enquanto todos focavam sua atenção na plataforma de lançamento do lado de fora. Contagem regressiva iniciada. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignite. No instante em que Jiang Shen ouviu 0, ele apertou o botão vermelho de lançamento. Fumaça cinza cobriu instantaneamente a plataforma de lançamento do lado de fora da janela. Ao mesmo tempo, uma luz vermelha ofuscante rompeu a cortina de fumaça. O foguete se separou da plataforma de lançamento. Com o impulso do propulsor acionado, o foguete começou a acelerar e perfurou o espaço. Jiang Shen então se afastou casualmente. As palmas das mãos de Calvin estavam cobertas de suor enquanto ele olhava ansiosamente para os números no painel de controle. Henry olhou para Jiang Shen, completamente calmo, e então espiou o painel de controle. Quando viu a altura, velocidade e aceleração aumentando, o desprezo em seus olhos se transformou em severidade. Altitude 48 km, através da estratosfera. Altura 81 km. Chegamos na camada quente, começando a virar. 219 km. Celestial 1 virou com sucesso, foguete do primeiro estágio começando a se separar. Separação bem-sucedida. Chegou na velocidade do primeiro universo. Altitude de 483 km. Conseguiu romper a atmosfera. Altitude 1000 km. O foguete continua acelerando. Altitude de 35.000 km. O foguete está se aproximando da órbita síncrona. Segundo estágio separado. Na tela, o veículo lançador do segundo estágio conectado ao foguete secundário da câmera entrou lentamente em stall com a cabeça do foguete se separando. Ao mesmo tempo, a parte traseira da cabeça do foguete se inflamava, movendo-se em direção à órbita mais distante com a propulsão do jato. Naquele momento, todos olhavam para a altura que subia lentamente do painel de controle. Quando parou em 35.785 km, todos prenderam a respiração. Parou. Parou. Nem o menor erro. Chegamos à órbita síncrona. Conseguimos. Seguido pelo grito animado, todos os trabalhadores dentro do centro de lançamento jogaram seus documentos para o alto em comemoração. Calvin estava tão animado quanto uma criança pequena enquanto jogava os punhos para o alto e abraçava o colega. Henry encarou o painel de controle como se tivesse acabado de ver um fantasma sem que uma palavra saísse dele. Por causa do clima, Jiang Shen sorriu orgulhoso e caminhou tranquilamente até os observadores das Nações Unidas que acreditavam que não havia chance do lançamento ter sucesso. O homem gordinho abriu a boca de tanto choque. Alguém até poderia colocar um ovo dentro. Jiang Shen caminhava ao lado dele e da mulher enquanto ele ridicularizava. Sinto muito que nosso foguete não tenha sofrido uma falha no lançamento. O foguete não apenas atravessou a atmosfera, mas também chegou à órbita síncrona. Nesse momento, Henry reagiu quando sua alma finalmente retornou ao corpo. Ele olhou para Jiang Shen, incrédulo. Isso é impossível. Espera, onde está o veículo lançador do terceiro estágio? Veículo lançador do terceiro estágio? Como se tivesse acabado de ouvir algo cômico, Jiang Shen começou a rir. Quando pareceu que já tinha rido o suficiente, ele parou, diante de Henry com uma expressão rígida e disse com desprezo: não precisamos dessas coisas. Um Ouro Post-Apocaliptique capítulo 544, tudo o que se poderia desejar satélite de observação meteorológica tipo Skies X1. Como o nome indica, será usado em observação meteorológica, alerta de desastres e outras áreas relacionadas. Mas, como o satélite utiliza uma grande variedade de detectores, um grande sistema de telescópio refletivo, tecnologia de imagem óptica adaptativa e tecnologia de transmissão de imagem em tempo real, a câmera de 2 metros de diâmetro localizada no lado próximo à Terra do satélite permitiu uma resolução de observação de até 0,1 metros. Satélites militares de sensoriamento remoto e civis são semelhantes em princípio, com as principais diferenças refletidas no espectro e nos requisitos de resolução terrestre. Satélites militares de sensoriamento remoto formam principalmente sua imagem no espectro visível ou infravermelho próximo com resolução superior a 1 metro.
E o satélite de observação meteorológica Skies X-1, sem dúvida, já havia alcançado o nível dos satélites militares. Normalmente, os observadores das Nações Unidas pediriam para verificar se o satélite era consistente com a declaração do projeto, mas como essas pessoas simplesmente não acreditavam que Shin poderia lançá-lo com sucesso, ninguém mencionou a verificação. Claro, mesmo que eles tocassem no assunto, Jiang Shen poderia recusar. Mas então, F usaria essa oportunidade para lançar uma controvérsia sobre isso, como Shin lançou um satélite militar com um propósito indescritível. Henry encarou o teste de fumaça desaparecendo gradualmente no ar antes de finalmente fechar a boca. Será que realmente deu certo? Obviamente ouviu os aplausos naquele momento, mas não queria aceitar esse fato inacreditável. Não precisa de um veículo lançador de terceiro estágio. O satélite foi enviado diretamente para a órbita com um veículo lançador do segundo estágio. Não era impossível do ponto de vista técnico, mas eles consideraram o custo. A carga adicional exigiria mais combustível. Espera, o tamanho do foguete deles também não era grande, com o comprimento total sendo 33 metros. Isso é absolutamente inacreditável, mas ninguém se importava com ele. Jiang Shen saiu para entrevistas da mídia enquanto Calvin ordenava que os trabalhadores abrissem os painéis solares, verificassem o estado operacional do satélite e coletassem informações meteorológicas em primeira mão. O boletim meteorológico de Shin poderia ser completado com o próprio satélite meteorológico de Shin. Gostaria de expressar minha gratidão ao ex-da-Tria pelos boletins meteorológicos anteriores. Obrigado. Jiang Shin estava acostumado a ficar cercado por câmeras. Olá, Sr. Jiang Shin, o que o inspirou a investir na aeroespacial? Interesse e potencial. Jiang Shin apontou com um dedo para o local por onde o foguete passou e sorriu para a câmera. O futuro da humanidade está lá. Se uma pessoa comum dissesse isso, seria zombada por se exibir. Mas, por as palavras vierem de um magnata da tecnologia, elas seriam lembradas como uma citação famosa. Quando Jiang Shin estava sendo entrevistado, ele pensava em sua própria cabeça. Se um dia, Celestial Trade realmente completasse o plano em seu coração onde a atividade humana se expandisse para além da Terra, e depois para a órbita síncrona, a Lua, até Marte fora do Sistema Solar, as pessoas marcariam hoje como o começo de tudo. Será que a postura dele apontando para o céu e dizendo o futuro da humanidade está lá se tornaria uma estátua colecionada para fazer parte do Museu da Civilização Terrestre? Após a entrevista e o envio dos observadores de Nova York, Jiang Shen não deixou a ilha imediatamente, mas sim foi procurar Calvin, que acabara de terminar a missão de lançamento. Nesse curto espaço de tempo, os cientistas abriram o champanhe preparado e iniciaram uma festa na cafeteria do Centro de Tecnologia Aeroespacial. As bolhas do champanhe efervescavam todos, embora não fosse feriado, o clima era melhor do que um. Quando Calvin viu Jiang Shen, seus olhos brilharam e imediatamente foi cumprimentá-lo com 2 garrafas de champanhe. Ah, chefe, você precisa beber uma garrafa antes de sair. Sim, sim. Este é nosso primeiro foguete. Você percebeu as expressões daquele observador? Ah, ele parecia ter acabado de comer uma mosca. Isso é tão bom. Ah. Por causa do clima, e sem outros planos depois, Jiang Shen pegou o champanhe na mão de Calvin, abriu o parafuso e começou a beber a garrafa de um só vez. Vendo o chefe começar a beber de um jeito, todos começaram a apitar e a aplaudir. As operárias, tão raras quanto animais ameaçados de extinção, também o observavam. Embora suas ações fossem reservadas, seus gritos não eram mais baixos que os de seus trabalhadores homens. Quando o chefe terminou a garrafa, Calvin não recuou. O cientista sem barba parecia não saber beber, mas demonstrava o contrário. Não havia negócio com álcool aqui, apenas um bando de cientistas celebrando seu trabalho enviado com sucesso ao céu. O equipamento e as peças foram comprados pela Celestial Trade, mas todo o foguete foi montado com as próprias mãos. Era como se fosse um bebê deles. Depois que todos se divertiram, já estava ficando tarde. Sua casa ficava na Ilha Ange, e o transporte era assegurado por balsa em horários fixos. Apenas alguns escolheram morar na moradia oferecida pelos funcionários na ilha. Por exemplo, Calvin que queria dormir no laboratório, ou pessoas que pediam horas extras. Depois que a cafeteria, que estava completamente bagunçada, foi limpa, a celebração oficialmente terminou. Jiang Shen os observou embarcar no barco e pegou Calvin, que estava voltando para seu lugar. O trabalho de lançamento foi bem sucedido hoje.
Obrigado pelo elogio. Calvin sorriu, mas depois suspirou. Mas o design do foguete do começo ao fim não teve nada a ver com a gente. Não pense assim. Jiangxin riu e deu um tapinha no ombro dele. Você só tem um ponto de partida mais alto. Transferi a tecnologia relacionada para você. Estou ansioso para você criar foguetes melhores com eles. Em termos de tecnologia, os dois mundos eram desiguais. Mas, em termos de criatividade e inovação, as pessoas de ambos os mundos não eram diferentes. A aeroespacial era uma área de fronteira que exigia imaginação. Com a mesma tecnologia, a obra-prima criada por Jianglin pode não ser melhor do que o foguete projetado por Calvin. Claro, ele precisa se esforçar mais. MHMM, eu prometo. Calvin sorriu. Não havia necessidade de prometer porque a aeroespacial é o sonho dele. Jiangxin forneceu a tecnologia e a plataforma, e Jiangxin não duvidava que poderia tornar seu sonho realidade. A missão de lançamento de hoje foi extremamente bem-sucedida, e essa é sua conquista. Como recompensa, entrarei em contato com o departamento financeiro para um bônus de 2 milhões. Metade é sua e a outra metade você pode distribuir. Você deveria ter dito que, durante a celebração, eles vão te louvar como um deus generoso. Calvin brincou. Ele não estava realmente sem dinheiro, pois quando Jiangxin comprou sua empresa com um preço premium, recebeu 10 milhões. Ah, que pena então. Jiangxin sorriu. Ele fez uma pausa, olhou para Calvin e disse com firmeza. No primeiro semestre do próximo ano, vocês terão 12 missões de lançamento. Vai ser movimentado, então espero que estejam preparados. 2 foguetes por mês? Você está fazendo bolinhos no céu. Calvin ficou atônito. Lançar um foguete não era brincadeira. Embora possuíssem a tecnologia para recuperar o foguete do primeiro estágio, o lançamento do Celestial 1 custou cerca de 50 milhões. Você está com medo? Jiangxin ergueu as sobrancelhas. Completamente o oposto. Estou ansioso para encarar o desafio. Calvin respondeu diretamente ao desafio de Jiangxin com um sorriso visível no rosto. O que mais preocupava o departamento aeroespacial era o baixo lucro das missões comerciais de lançamento e, portanto, a incapacidade de obter financiamento. As palavras de Jiangxin responderam às preocupações em sua mente. Com financiamento suficiente, mesmo que o número de missões dobrasse, ele nem piscaria. Você está fazendo bolinhos no céu. A analogia é colocar bolinhos em água fervente e sua aparição. Os bolinhos cozidos parecem apertados e enfiados na panela. Essa analogia se refere à lotação de um lugar específico. Um ouro post-apocalíptico capítulo 545, patente da bateria no oceano a 200 milhas náuticas a leste das Ilhas Panu, com a escolta da fragata equipada com o canhão de pulso eletromagnético tipo 50J Unit. 2 navios de construção foram posicionados na superfície e recuperaram o foguete do primeiro estágio caindo com propulsão sob motor. Ao longe, havia alguns barcos patrulha sem bandeiras. Mantendo uma distância segura, monitoraram o trabalho de recuperação do veículo lançador de foguetes do primeiro estágio. Como estavam em área pública do mar, a fragata da Celestial Trade não se preocupava com os barcos de monitoramento. Além disso, os barcos apenas miravam seu canhão para a distância como aviso. Quando o veículo lançador do primeiro estágio pousou com sucesso e foi transportado para embarcação de construção, os barcos patrulha recuaram. Se fosse fácil adivinhar quem enviou os barcos patrulha. A UA não se importava com a tecnologia aeroespacial de Xin, a TRIA não se importava com assuntos internacionais, e havia apenas 2 países ativos nessa área. A relação econômica entre Nova Guiné e Xin se fortaleceva a cada dia e, obviamente, não demonstraria esse gesto hostil. O país F estava cauteloso com a ascensão do Xin. Quando Xin declarou o projeto de lançamento pela primeira vez, foi a primeira a se destacar em rejeição. Foi por preocupação com a segurança nacional, já que eles não achavam que um país pequeno, com uma população total menor do que sua força terrestre, pudesse representar qualquer ameaça à segurança do país. Foi puramente por uma mentalidade distorcida de um vizinho pobre, onde o pequeno país que eles desprezavam de repente possuía uma capacidade aeroespacial inimaginável para eles. Claro, agora eles se sentiriam piores. Como a Celestial Trade não só possuía a capacidade de lançar um satélite de forma independente, como também possuía a tecnologia avançada para recuperar o veículo lançador do primeiro estágio. O lançamento do foguete de Xin prejudicou gravemente a confiança nacional deles.
Mas o que Jiang Shen não sabia era que eles já estavam em uma completa confusão. Como eles são tão bons em encontrar problemas? O fornecimento de nutrientes da Future Biology foi bem recebido no mercado internacional. Para atingir o mercado dinâmico, o gerente-geral Tao Ming usou a receita fornecida por Jiang Shen e promoveu 4 tipos de suprimentos de nutrientes. Embora tenha aumentado o uso e a produção de matérias-primas, a medida também abriu o mercado de desconto. A produção mensal de nutrientes era impressionante de 4 milhões de caixas. Após o custo dos bens vendidos, o lucro líquido médio foi de 371,1 USD, com um lucro total após a redução de impostos na marca de 1 bilhão. A lucratividade estava próxima do nível da tecnologia do futuro, o que surpreendeu Jiang Shen. Tao Ming era ambicioso com o desenvolvimento da biologia do futuro, pois prometeu a Jiang Shen, enquanto bombeava seu peito, transformar o suprimento de nutrientes no fast food mais saudável do século XX, e a razão por trás de sua paixão era o plano de opções de ações proposto por Jiang Shen. Jiang Shen ofereceu um dividendo de 3% a ele e a Zhang Shuji, responsáveis pela produção. Enquanto continuarem a servir o Future Group, continuarão a desfrutar desse dividendo. Por outro lado, o contrato do Departamento de Defesa Nacional da Rússia trouxe à Future Biology uma renda considerável. Mas, comparado à popularidade no mercado comercial, o contrato militar ficou pequeno em comparação. Tao Ming sugeriu a Jiang Shen que aumentasse os preços ou encerrasse o contrato com o Departamento de Defesa da Rússia para maximizar o lucro por unidade. Já que a Rússia, com cada vez mais dificuldades em sua economia, não parecia um comprador generoso. Mas Jiang Shen não concordou com a proposta dele. Como presidente do Future Group, ele não só precisava considerar o lucro de uma subsidiária. Embora a Rússia talvez não fosse o comprador ideal, ela era um aliado que valia a parceria. Embora Tao Ming não entendesse necessariamente, ele ainda acompanhava a decisão do presidente. Mas ele parecia ter um estranho mal-entendido por trás da insistência de Jiang Shen e expressou eufemisticamente a mensagem: não caia na beleza. Mas Jiang Shen estava completamente alheio ao que ele tentava lhe dizer. Pelo menos até quando Jiang Shen estava saindo da empresa, passou pela sala e olhou para uma revista aberta na mesa. Como a pessoa na revista parecia familiar, ele pegou e deu uma olhada. Quando viu, sua expressão ficou de repente interessante. A revista era uma revista de moda voltada para mulheres, com a maior parte do conteúdo sendo sobre celebridades ou maquiagem. O conteúdo em si não era um problema. O problema foi que, quando viu a foto na página, era do dia em que mandou Natasha bêbada para casa. O artigo em si não comentava sobre a relação íntima entre o presidente do Future Group, Jiang Shen, e o diplomata russo, mas usava o tema para comentar sobre o estilo e a vibe de Natasha, além de fornecer truques descaradamente para atrair homens. Jiang Shen fechou a revista e se sentiu extremamente desconfortável. Não é à toa que Yao Ming foi cuidadoso com o que disse, pois houve um mal-entendido. O diplomata russo era amante do chefe e, como gerente, era difícil para ele comentar sobre a relação comercial deles com a Rússia. Mas ele não podia deixar que o sussurro do travesseiro, afetasse livremente a lucratividade da empresa. Por isso, ele disse isso de forma sutil. Jiang Shen virou para a frente da revista. Foi publicado há um mês por uma pequena editora na Ilha Coro. Um sorriso de desprezo apareceu em seu rosto. Alguém ousou denunciar seu escândalo. Será que o chefe da revista sente que viveu tempo demais? Mas só pensou nisso antes de colocar a revista de volta na mesa. Algumas coisas eram aceitáveis, mesmo que fossem reveladas ao público. Disfarçar pode fazer as pessoas suspeitarem do relacionamento escondido por trás disso. Shin não estabeleceu controle de informação apenas porque não era necessário causar problemas à mídia por causa disso. Mas esse evento lembrou Jiang Shen da importância de controlar a opinião pública. Quanto a como executá-la, não era por meio da promulgação de uma lei. Como ele tinha dinheiro demais, poderia facilmente adquirir uma participação majoritária. Por outro lado, a Future Industrial foi oficialmente estabelecida e registrada em Shin como subsidiária do Future Group. O portfólio atual consistia apenas em uma bateria de carro elétrico, e a força de pesquisa veio dos 3 montadores europeus que Jiang Shen adquiriu. Era difícil para peças mecânicas como uma bateria usarem tecnologia de criptografia semelhante à do Panton. Portanto, Jiang Shen não planejava lançar a avançada bateria de fusão nuclear, mas sim escolheu a bateria sólida de lítio-ar para a próxima década. Na comunidade científica internacional,
O estudo das baterias de ar de lítio havia chegado ao estado de quase avanço. Os limites que impediam sua comercialização estavam principalmente em garantir que, após cargas e descargas repetidas, a bateria ainda pudesse manter seu nível original de energia. A Universidade de Cambridge estava atualmente na vanguarda do mundo com o estabelecimento do modelo de laboratório de baterias de lítio-ar. O modelo podia ser carregado e descarregado mais de 2.000 vezes. A eficiência energética da teoria ultrapassava 90%. Otimistamente, será possível alcançar a produção em massa e a aplicação da bateria sólida de lítio-ar até 2020. Jiangxin obteve a tecnologia obsoleta de bateria sólida de lítio-ar na biblioteca no Apocalipse e ordenou aos pesquisadores do abrigo radioativo 027 que produzissem um protótipo com impressão 3D, preparassem a tecnologia relacionada em documentos e, em seguida, Jiangxin poderia transferir as informações para o cientista de baterias de carros da Futura Industrial, incluindo o material do eletrodo, componentes de membrana, novos eletrólitos e aditivos de alto desempenho, além de outras tecnologias, todas pela via PCT. Um total de 147 patentes foram submetidas usando pedidos internacionais de patente em muitos países ao redor do mundo. O objetivo era buscar formar um monopólio absoluto de patentes e bloquear completamente outros de fazê-lo. Não havia motivo para não solicitar a patente porque, 4 anos depois, outras pessoas também iriam solicitar a patente. Quanto à parte do processo de produção de materiais, Jiangxin não se apressou em solicitar a patente porque não planejava construir a fábrica longe. A planta poderia ser construída na base industrial na Ilha Ange ou na vizinha Nova Guiné também não era uma má escolha. Um Ouro Post-Apocaliptique capítulo 546, Fantasma Online. A notícia de Xin lançando com sucesso um satélite meteorológico causou um pequeno terremoto nas notícias globais antes de se estabilizar rapidamente. O projeto olímpico nacional da aeroespacial não era mais tão inovador quanto antes. As pessoas ficaram simplesmente chocadas ao ver que esse pequeno país insular no Pacífico voltou a ser manchete antes de todos guardarem a notícia no fundo da cabeça. Por algum motivo, os observadores das Nações Unidas escolheram ocultar a tecnologia de lançamento de foguetes de 2 estágios usada pela Celestial Trade, e a Celestial Trade também não a divulgou publicamente à mídia, então a tecnologia não foi divulgada ao público em geral. Mas Jiangxin tinha certeza que a NASA, também sediada em Nova York junto com as Nações Unidas, deveria saber dessas informações e estava preocupado com como lidar com a audiência do Congresso da UA. Eles recebiam uma grande quantia de financiamento a cada ano, mas um pequeno país no Pacífico conseguia superá-los em avanços tecnológicos. Comparado ao Pacífico Xin, o país vizinho F estava em tempos conturbados. Os guerrilheiros de Moro ocuparam com sucesso a cidade de Dao semanas atrás e a estabeleceram como capital de Moro. O país F obviamente não cederia assim. Aquino primeiro denunciou Santos como terrorista e criminoso, depois enviou 2 divisões adicionais de infantaria e uma moderna brigada mecânica treinada pela UA para lançar uma operação em grande escala na ilha MLL. Ao mesmo tempo, a UA havia concluído sua transição governamental e ajudado a F a denunciar o movimento de independência de Moro. Eles também enviaram caças para atacar o centro de comando dos guerrilheiros. A batalha entrou novamente em impasse. Por outro lado, o vice-presidente de Xin e o ministro da Economia visitaram a Nova Guiné e trouxeram um representante da Futura Mining, bem como empresários da Ilha Ange responsáveis por projetos que ultrapassam $1 bilhão. Yang Yuan parecia ter superado Su Fei. Ele colocou toda a sua energia no trabalho na tentativa de esquecê-la. Na visita à Nova Guiné, foi gerente-geral da Futura Mining e conseguiu garantir 5 siderúrgicas e 2 usinas de processamento de alumínio para transferir a produção de alta poluição da Ilha Ange para os países vizinhos não desenvolvidos. Os minérios da BHP foram posteriormente transportados para a Nova Guiné para tratamento com bruto antes de serem levados para a China para processamento adicional com equipamentos especiais que criaram uma liga única de aço e alumínio. A liga era extremamente leve, mas sua resistência e dureza não eram inferiores às de uma liga de titânio. Jiangxin não explicou o propósito da liga para Yang Yuan, ele apenas explicou vagamente que essas ligas seriam usadas para completar um projeto especial. Enquanto o vice-presidente visitava Nova Guiné, Zhang Yeping assinou 11 políticas para simplificar o processo de solicitação de visto de turismo, reduzindo impostos sobre turismo com a intenção de estimular a indústria do turismo.
Após a introdução dessas políticas, Xin estabeleceu as bases para uma política turística próspera. 2017 estava destinado a ser o ano que marcou o início do boom turístico em Xin. Wei Yin, que já recebeu a notícia de Jiang Xin, estava totalmente preparado para este dia. Ele destacou o coração do mar, hotel subaquático, praia de fontes termais, labirinto marítimo e outras atividades turísticas em anúncios em duas formas de mídia, web e TV. Os anúncios chegaram até os autores na Times Square. O aeroporto da Ilha de Coro inaugurou seu novo veículo de desembarque para atender a demanda de 1.700 voos de partida e chegada por dia. O aeroporto também aumentou os voos diretos para grandes metrópoles ao redor do mundo, incluindo Changji, Huangai, Xiangjiang e Los Santos, para evitar o transtorno de ter que fazer conexão via Altria. No primeiro dia do aumento dos voos diretos, o número de pessoas entrando na fronteira com visto de turista aumentou de 1.347 para 2.397 e continuou a crescer em uma velocidade assustadora. Com base em estimativas do Ministério do Turismo de Xin, os visitantes do primeiro trimestre de 2017 podem ultrapassar 100.000 e alcançar 500.000 no segundo trimestre. Com base na influência desses dados divulgados, as 3 agências internacionais de classificação aumentaram a classificação de investimentos de Xin, o que facilitou o fluxo de uma grande quantia de dinheiro internacional para Xin. O presidente Zhang Yaping não conseguiu evitar sorrir ao ouvir a notícia. O PIB de Xin aumentou 100% em 2016 e conseguiu fazer a transição completa de uma economia baseada em pesca e plantações para um país focado em manufatura e turismo. As subsidiárias do Future Group tiveram um desempenho excelente, mas comparadas à Future Technology, todas juntas ainda ficavam insignificantes. Os primeiros 30 milhões de capacetes Pantone que entraram no mercado foram esgotados no primeiro dia e rapidamente vendidos por 3 vezes o preço original no mercado negro. A Future Technology teve que fazer um anúncio para limitar cada conta futura a comprar no máximo 2 capacetes Pantone, o que aliviou um pouco a situação. Mesmo assim, todos os Pantones lançados no mercado global foram esgotados no primeiro dia. Muitos internautas que não conheciam a história começaram a criticar a Future Technology por ser egocêntrica demais e usar a técnica do mercado faminto para intimidar consumidores que os apoiavam continuamente. Mas a tecnologia do futuro também teve suas próprias dificuldades, já que milhões de capacetes distribuídos pelo mundo significavam apenas alguns milhões de unidades por país. Para atender às demandas do mercado, era necessário tempo. Não importava o quanto aquelas pessoas xingassem, eles imediatamente encomendavam um novo lote de capacetes assim que estivessem disponíveis. De fato, o produto da Future Technology não ficou aquém das expectativas deles. Depois que todos os 80 milhões de capacetes foram vendidos, considerando os custos de transporte, produção, impostos e outros custos diversos, o lucro médio por capacete foi de 791,1 USD e o lucro total chegou a um absurdo 64,07 bilhões de USD. A lucratividade assustadora assustou toda a Wall Street. No campo da realidade virtual, a tecnologia do futuro, com a vantagem tecnológica absoluta, não tinha concorrência. Independentemente de como os escritórios de patentes de cada país pressionaram por direitos de patente, a Future Technology não cedeu em nada. Com uma vantagem tecnológica absoluta, a tecnologia do futuro não precisava tornar a tecnologia publicamente disponível em troca de proteção. No momento em que os 64,07 bilhões em lucros foram quitados, a primeira coisa que Jiang Shen fez foi pagar seu empréstimo com juros ao Banco Rothschild. Quando recuperaram o empréstimo, o chefe do Banco Rothschild expressou atentamente a Jiang Shen que, por favor, os contatasse caso o Future Group enfrentasse problemas de fluxo de caixa no futuro. Jiang Shen apenas sorriu com a oferta sem responder. Como a lucratividade da Future Technology era mais do que suficiente para atender às demandas de expansão do Future Group, ele não precisava mais contrair empréstimos. Após as vendas oficiais do capacete Pantone, o site oficial da Future Technology da Terra Divina publicou a data oficial de lançamento do primeiro Morpeg de realidade virtual imersiva, fechou o modo Coliseu e abriu o registro de personagens. O capacete inicial de realidade virtual tinha apenas uma sala cúbica cinza com uma função simples de visualização na web. Mesmo assim, algumas pessoas ficavam felizes em usar o capacete a noite toda.
Muitas empresas de tecnologia constantemente bloqueavam a linha telefônica da Future Technology na esperança de resolver os problemas de compatibilidade entre seu software e o capacete. Isso incluía a Penguin, que queria desesperadamente expandir sua plataforma de mídia social. A Future Technology deu uma resposta padrão. Por limitações técnicas, o sistema do capacete do Phantom só podia suportar Godlyland, além do navegador interno deles. Com melhorias no software, o problema de compatibilidade seria gradualmente resolvido. Antes do início da cooperação oficial, a tecnologia do futuro ainda precisava considerar quais áreas poderiam ser trabalhadas cooperativamente e quais deveriam ser controladas. Justamente quando o mundo estava em frenesi com a tecnologia de realidade virtual imersiva, Jiang Xin acompanhou a delegação de Xin para embarcar no voo para Changjin, iniciando assim sua visita a Ua. Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo e ative as notificações para ser avisado assim que um novo vídeo for postado. Caso queira ajudar o canal ou queira que alguma obra saia com maior frequência, a chave Pix está na descrição do vídeo. Obrigado por assistir, até a próxima. Solem irmãos. Solem irmãos.